tenho aqui dois ventres. Por que eu coloquei medidas de tubos variáveis, tá? Aqui eu simulei dois carburadores aqui, um modelo original e aqui eu tenho um carburador estilo esse aqui de competição, tá? Por que tem essa diferença? Aqui a gente tem variações de tubo. Quando eu pego um carburador da 150, eu não tenho um aqui agora, quando eu pego ele, aqui vai ter uma medida maior, aqui nessa área vai ter outra medida e ao centro tem uma medida menor. O ventre sempre vai ser a menor área que você tem no duto, certo? No duto ali do carburador. Então, no carburador da 150, o ventre é nessa região. Nesse carburador aqui, a gente tem o ventre, a entrada maior, mas quando ele começa a reduzir da entrada aqui, a gente tem aqui na entrada, aqui, ó. Vamos pegar do total aqui, ó. A gente tem aqui 45 milímetros e ele vai afunilar para 28 milímetros aqui no centro aqui, ó. Aqui vai dar uma pequena diferença por conta do paquímetro, ou também pode ser por conta do carburador, tá? Mas a gente tem uma medida aqui de 28, ou seja, ele afunila de 45 para 28 milímetros. Quando acontece essa redução de tamanho, vai aumentar a velocidade de entrada do fluxo para dentro do motor. É igual aqui nesse tubo aqui, nesse exemplo aqui. Nesse exemplo que eu dei para vocês, você consegue medir o ventre com o paquímetro aqui, ó. Você chegou aqui e colocou no paquímetro. E você vai ter lá a medida, certo? Não abri tudo. Mas aí você vai ter a medida lá, beleza? Agora, no carburador da 150, você vai precisar disso aqui, que é um compasso interno, onde eu consigo colocar ele aqui dentro, certo? Porque aqui no carburador da 150 eu vou ter que colocar esse aparelho aqui dentro para fazer a medição aqui do interno aqui, ó, do carburador, que é a área do ventre. Eu vou abrindo aqui, certo? À medida que eu abrir, eu retiro e faço a medição das pontas aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó. Eu coloco aqui lá dentro do carburador da 150, encosto lá, ó, soltar mais um pouquinho, ó, travou, ó, eu venho, abaixo e faço a medição do ventre, beleza? Num carburador desse, modelo original assim, quando há diferença você vai ter, ó, nota que aqui, ó, com o compasso interno, ó lá, a gente tem 28 milímetros. No paquímetro aqui, ó, medindo na pontinha aqui do carburador, deu 27,68, tá? Mas aqui medindo lá no interno lá do carburador, a gente colocar aqui, ó, lá no interno lá a gente tem 28 milímetros, que é a medida desse carburador aqui, certo? Então no carburador da 150, você vai precisar de um equipamento desse para fazer a medição do ventre. Já no carburador de competição, você até consegue fazer a medição aqui com o paquímetro aqui, beleza? Ah, Otávio, eu não tenho esse equipamento. Como que eu sei a medição do meu carburador? Por exemplo, estou com um carburador original, um carburador de XR, carburador de CRF 230. Baixa o manual de serviço no Google, certo? Do fabricante. Baixou o manual de serviço, na parte de carburação, tá? No manual de serviço, vai ter lá as medidas. Por exemplo, tem rim 24 milímetros, quem rim 26 milímetros, vai ter essas medições lá, certo? Através dessa medição você vai saber o ventre que tem o carburador. E se tiver diferença, por exemplo, o duto, ele for assim, ó, aqui eu só coloquei o compasso interno assim abrindo, mas se o duto ele der essa diferença aqui também, por exemplo, às vezes o duto ele por exemplo, ficou meio ruim, mas só para dar para entender, às vezes ele é mais fechado aqui e mais aberto aqui. Então, você vai medir o total aqui, mais esse total aqui e dividir por 2, beleza? Aí você vai ter a circunferência aqui do carburador. Mas se você não tem o compasso interno, você vai lá no manual de serviço, baixa o manual de serviço da sua moto, você vai ter a medida do ventre do seu carburador.